Estamos de volta. Hoje estamos falando daquela cidade maravilhosa que é Salvador, sobre o segmento condominial em Salvador. Estamos mergulhando com 2 síndicos 5 estrelas, um que atua num condomínio referência na cidade, a outra atua como gestora dentro de um outro empreendimento referência. Mergulhamos bastante sobre esse assunto. Você que não viu, entra lá na descrição, baixa aqui e assista o primeiro bloco. Se você viu, vem comigo para o segundo. Vamos nessa. Estamos com 2 convidados especiais de Salvador, o Arlo Júnior e a Camila França. Bom, eu terminei aqui o primeiro bloco falando sobre a participação do síndico no segmento. Quanto expressivo já é em Salvador? Quantos você acha que já tem uma representatividade? Difícil de perguntar em porcentagem, acho que ninguém tem essa porcentagem precisa no Brasil inteiro, não existem esses números levantados. Mas qual que é a sua visão assim, de participação, se ela vem crescendo, principal em qual segmento, dentro do segmento condominial, se prédios com condomínios de maior porte? Queria que você passasse essa visão. Você foi bem feliz quando você disse que a gente não tem como precisar, mas eu estimo que cerca de 5 a 10% dos condomínios já estejam com síndicos profissionais, né? Voltando aqui, retomando o final do bloco, você falou sobre a questão da valorização da nossa atuação, né? Eu não vou falar como profissão ainda, né? Mas da nossa atuação. E aí, a gente até já bateu um papo sobre isso. É importante a gente destacar que quando a gente está falando da contratação de profissional para atuar no seu condomínio, a gente não está falando somente de preço. A gente está falando de muito mais do que o preço. E se a gente for lembrar lá o artigo 1348 do Código Civil, uma das competências do síndico é diligenciar pela valorização, não, diligenciar pelo patrimônio do condomínio. Sim. Zelar, diligenciar e zelar pelo patrimônio. Então, se a gente for levar isso em consideração, um síndico ele vai agregar valor. Ele não vai ser o valor, pelo contrário, ele vai trazer valor, ele vai melhorar a reputação do empreendimento. Então, se a gente está buscando valorizar o patrimônio, a gente está fazendo um investimento quando traz um síndico profissional. Infelizmente, Salvador não pensa desse jeito. Salvador síndico ainda não é custo, é investimento. Exatamente. Salvador ainda pensa como se fosse uma despesa. Exato. Tá errado? Não está errado não. Ainda pensa como se fosse exatamente uma despesa e também não é uma prestação de serviço. Muitos, né, a maioria, acho que uns 95% da gestão quando eu falo de conselho e tudo mais, que é quem ajuda na seleção e depois na eleição, pensam dessa forma, que é um empregado, digamos assim, do condomínio. Não é um prestador de serviço que está ali para zelar, que está ali para o bem-estar dos condôminos, para valorizar o patrimônio. E aí vem aquele negócio, né? Quanto custa? Você está cobrando quanto? 2.000 e você 1.000? Então fechou por 1.000. Exatamente. Por aí. Mas o quanto você vai proporcionar segurança, e segurança não tem preço, o quanto você vai proporcionar comodidade, e comodidade não tem preço, e o quanto você vai proporcionar valorização do patrimônio, e aí tem preço. Sim. E aí você está falando de um apartamento que pode valer 1 milhão e descer para 1 milhão para 950 mil, porque o condomínio é uma bagunça, é feio, é sujo, ou você pode falar de uma valorização de uns 10% para cima, que é 1 milhão e 100. E quanto que é o investimento no síndico profissional? 5 mil reais, vamos dizer assim? Vamos falar um preço representativo, 5 mil. Para quantas unidades? 1.000 unidades, 5 reais por unidade? Vamos contratar uma de 2.500, vai custar 2,50 por unidade? É uma estupidez, né? Eu lembro do seu pai, do Gabriel. Ele fala muito sobre a questão do ativo circulante que a gente tem no Brasil sobre condomínios, né? Ele falou, da última vez eu lembro, ele falou de cerca de 7 bilhões de reais. E aí é onde eu faço a provocação quando a gente vai fazer as apresentações e assembleias, né? 7 bilhões de reais, a gente está gastando muito, mas a gente está gastando de que forma? E aí todo mundo acha que é um absurdo, que é gastar demais. Eu falo o contrário, eu falo que a gente gasta e gasta mal. Porque geralmente a impressão que a gente passa é de que administrar o condomínio seria como se fosse administrar a própria casa. Aí justamente eu faço a retórica e falo, vem cá, na sua casa o senhor faz previsão orçamentária? Na sua casa o senhor cuida do orçamento? Quem controla as contas? E a gente sabe que nós brasileiros não temos o costume de fazer isso. Sim. Então,
a gente acaba replicando isso no condomínio. De fato, o ativo circulante é muito elevado, mas a gente poderia tornar isso de forma efetiva e trazer mais valorização ao patrimônio. Infelizmente, essa lógica de trabalhar o condomínio como se fosse a própria casa é a lógica que se aplica até hoje, principalmente quando a gente tem síndicos amadores tomando conta dos condomínios. E aí, concorda com o Arlo, discorda? E da gente também? Já deixou seu like? Não, deixa seu like, compartilha, dissemine informação de qualidade, que só assim a gente vai melhorar esse segmento condominial, como a gente está vendo que precisa ser melhorado. E também estamos nas principais plataformas através do podcast, inclusive com conteúdo extra de 10 minutinhos pós primeiro e segundo bloco, estamos no segundo, conteúdo extra. Então, quem está no YouTube, vai para a plataforma para ver o conteúdo extra depois que a gente terminar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Camila. Eu comecei o primeiro programa, primeira etapa aqui, primeiro bloco, cantando uma música, e aí essa música também tem uma parte que diz assim, o que o baiano tem, né? Eu faço assim, o que o baiano tem que fazer, e no caso não é o baiano, porque o baiano quem nasceu na Bahia, aqui a gente está falando de, como que é? Quem nasceu em Salvador? Soteropolitano. Desculpa, me fugiu a palavra, eu estava engasgado aqui, eu sabia, mas estava engasgado. O que tem que fazer para melhorar o segmento condominial na cidade, na região? Então, pegando um pouco do gancho do que o Arlo falou, essa questão de gerar valores, no sentido de buscar contratar, buscar selecionar pessoas bem capacitadas, até porque, do outro lado da moeda, um síndico bem capacitado, ele também investe. Ele investe tempo de estudo, ele investe dinheiro também para poder se capacitar. Então, eu acho que o caminho é esse, buscar referências, boas referências. Então, acho que dessa forma a gente consegue trilhar um caminho mais assertivo. O que temos que fazer, Arlo, para mudar esse cenário? Que eu acho que o pior aqui, que a gente pode resumir, me corrijam se eu estiver falando besteira, é a desvalorização do bom profissional. Exatamente. Isso nasce, Ricardo, de uma característica muito peculiar de nós, baianos, que é a desconfiança. Tem um ditado lá que a gente desconfia da própria sombra. Tá? Então a gente precisa, de fato, entender que a desconfiança não faz bem para ninguém. Eu acho que o primeiro passo é a transformação cultural. E esse primeiro passo já vem sendo dado. Quando a gente tem, por exemplo, hoje nós somos quatro certificados 5 estrelas. A gente tem Thiago Fiaz, Fabiana Bahia, agora tem Camila recém-chegada, eu também. Então isso faz uma grande diferença. O primeiro passo está sendo dado. Já temos um pelotão de elite. Exatamente. A vanguarda já está chegando. E isso faz com que ainda aqueles que estejam acomodados comecem a se movimentar também. Exatamente. Lógico que a gente não pode, e é uma expressão que a gente usa bastante, baixar o nível. A gente não pode se sujeitar a assumir um condomínio, a gente sabe a responsabilidade que é ser síndico de condomínio, a qualquer preço. E quando a gente aceita qualquer preço, a gente está colocando, inclusive, a nossa reputação em jogo. Então, a gente quer melhorar a reputação do condomínio, então vamos inverter a lógica, vamos trabalhar a contratação de um síndico profissional como investimento, não como despesa. Qual é o meu valor? Exatamente. O valor que eu entrego e o valor que eu sou também, né? Exatamente. Então, acho que isso é importante. Exatamente. Não é preço, é valor. Eu vou aproveitar e chamar o quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que quer contratar um síndico profissional pensando única e exclusivamente em preço. Preço. Quanto custa? R$1.000? Aquele é 3.000, então eu vou fazer com de 1.000. Se você dividir pelo número de unidades, às vezes a diferença é R$5, 10, 15, 20, 30. Quanto você gasta no restaurante? E às vezes 20, 30, 40, 50 por unidade para você ter qualidade, para você ter uma comodidade melhor, uma segurança melhor, valorização do patrimônio, e você está pensando em diminuir R$1.000, R$2.000. Então, focar no que é melhor para o condomínio. Normalmente, pensar só em preço desvaloriza, tira o valor do seu patrimônio e você perde com o dia a dia. Abre o olho, muda a cabeça que está fazendo besteira desse jeito. Pessoal, eu vou finalizar aqui quem está no YouTube e depois corre lá para as plataformas de podcast que a gente vai bater um papo descontraído nas plataformas. Primeiro eu queria agradecer a Camila, parabenizar mais uma vez por ser uma das 16 novas certificadas da certificação Síndico 5 Estrelas. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu, como eu falei no início. É uma honra estar aqui, né, diante de você, diante de Arlo,
Fabiana, Tiago, é importante e é satisfatório. Fico feliz de ver que Salvador está aqui, está bem representado e a tendência é essa, a gente crescer cada vez mais, a gente se unir e crescer cada vez mais. Agora você faz parte desse time. Obrigada. Arlo, meu amigo, muito obrigado, é sempre bom estar com você e ouvir as suas palavras agrega muito para mim e para todos que estão nos assistindo. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, satisfação, já que você abriu cantando uma música, né? Vamos fechar cantando uma música, né? Vamos lá. Eu espero que vocês compreendam, né? Que o baiano é um povo a mais de 1000. Então, eu espero também te receber de volta lá em Salvador, quando você precisar, quando você desejar, pode vir que a gente vai te receber de braços abertos. Obrigado. Obrigado. Vamos lá para as plataformas de podcast, para você do YouTube. Semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.